ocorrerá de 2 em 2 anos, a partir do ano seguinte à vigência desta lei complementar, de forma alternada com a promoção. Lei Complementar número 323, de 2 de março de 2006. Das disposições preliminares. Ficam instituídas, nos termos desta lei complementar, as diretrizes para a implantação do Plano de Carreira e Vencimentos, PCV, para os servidores lotados na Secretaria de Estado da Saúde. Visa a melhoria na prestação dos serviços de saúde, por intermédio da valorização do servidor, cujas diretrizes são as seguintes: a adoção de carreira, possibilitando o crescimento profissional, fundamental. A adoção de carreira, possibilitando o crescimento profissional, fundamentado na busca de maiores níveis de qualificação profissional. A transparência das práticas de remuneração, com valoração do vencimento nos diversos níveis e referências da estrutura da carreira. O reconhecimento da qualificação por critérios que proporcionem igualdade de oportunidades profissionais. A valorização dos servidores que buscam um constante aprimoramento profissional com aplicabilidade no cotidiano das atividades de saúde e a valorização pela definição de objetivos, com a criação de indicadores e a avaliação de resultados, permitindo que seja assumido particular relevância no compartilhamento das responsabilidades, com a formação de equipes multidisciplinares e a organização por programas e ações. Para efeitos de aplicação e implantação da presente lei complementar, é adotada a seguinte conceituação: Plano de Carreira e Vencimentos, sistema estratégico de remuneração, fundamentado na qualificação e no desempenho profissional e estruturado na forma de carreira, cargo, níveis e referências de vencimento que possibilitam o crescimento profissional do servidor de forma transparente. Quadro de pessoal, quantitativo de cargos de provimento efetivo, definido de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde, redação dada pela Lei de Cargo de provimento efetivo, denominação dada a um conjunto de competências e responsabilidades, com denominação própria e remuneração paga pelo erário, integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde. Nível, graduação vertical ascendente existente no cargo, redação dada pela Lei 18. Referência, graduação horizontal ascendente existente em cada nível. Desenvolvimento funcional, evolução no cargo para o qual o servidor prestou concurso público, em níveis e referências, mediante progressão por tempo de serviço e progressão por qualificação ou desempenho profissional. Fica criada a comissão paritária, composta por representantes dos servidores indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Florianópolis, Sinsaúde, e pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, SIMES, e pelas Secretarias de Estado da Administração e da Saúde, a ser designada e regulamentada após a publicação desta lei complementar por ato administrativo específico, para fins de acompanhamento do processo de implantação e regulamentação do PCV. Do quadro de pessoal. Fica criado o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, composto pelos cargos de provimento efetivo e respectivos quantitativos estabelecidos na forma do anexo 1º desta lei. As atribuições e os pré-requisitos exigidos para o exercício dos cargos de que trata o caput deste artigo constam do anexo 2º desta lei. O ingresso nos cargos de que trata o caput deste artigo dar-se-á nos níveis e nas referências iniciais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma do edital da carreira. O desenvolvimento funcional do servidor dar-se-á pelas progressões nos níveis e nas referências do cargo, por meio das seguintes modalidades: progressão por tempo de serviço, progressão por qualificação ou desempenho profissional, e não terá direito a quaisquer das modalidades de progressão o servidor que estiver em estágio probatório, estiver em licença sem vencimentos na data da progressão ou quando o período de licença corresponder de forma parcial ou integral ao período aquisitivo de cada progressão, estiver na data da progressão ou nos respectivos períodos aquisitivos à disposição de órgãos não pertencentes ao Sistema Único de Saúde, SUS, tiver recebido pena de suspensão disciplinar no período aquisitivo de cada progressão, possuir falta injustificada superior a 5 dias no período aquisitivo de cada progressão, tiver retornado de licença sem remuneração no período aquisitivo de qualquer modalidade de progressão, sofrer prisão no período aquisitivo de cada progressão, estiver, na data da progressão, em licença para concorrer a cargo eletivo ou ter se afastado no período aquisitivo de cada progressão,
Não se considera impedido ao progresso funcional o servidor em exercício em órgão sob gestão de organização social, ou que estiver, na data da progressão ou nos respectivos períodos aquisitivos, à disposição de órgãos da administração direta, autárquica e fundacional e dos poderes e órgãos constitucionais do Estado de Santa Catarina. Da progressão por tempo de serviço. A progressão por tempo de serviço consiste na passagem do servidor de uma referência para imediatamente superior no respectivo cargo. A presente modalidade ocorrerá de 2 em 2 anos, a partir do ano seguinte à vigência desta lei complementar, de forma alternada com a promoção por qualificação ou desempenho profissional, no mês de aniversário natalício do servidor. Da progressão por qualificação ou desempenho profissional. A progressão por qualificação ou desempenho profissional consiste na passagem do servidor de um nível para o imediatamente superior no respectivo cargo, mantida a referência e observados os seguintes critérios. 40 horas de capacitação para progresso nos níveis 1 ao 8. 80 horas de capacitação para progresso nos níveis 9 ao 12. 120 horas de capacitação para progresso nos níveis 13 ao 16. O servidor poderá conquistar a modalidade de progressão de que trata este artigo, independentemente das horas de capacitação, quando alcançar mérito funcional, baseado na definição de objetivos, com a criação de indicadores e a avaliação de resultados, permitindo valorizar a contribuição útil a cada órgão e o interesse público do seu desempenho, conforme critérios estabelecidos em regulamento. Art. 10. Os eventos de capacitação devem ter relação direta com o Sistema Único de Saúde ou com as atribuições do cargo, devendo ser previamente homologados. Art. 11. Os cursos de formação. A homologação prévia dos eventos de capacitação será procedida por comissão especialmente designada para este fim, conforme regulamento do Sistema de Gestão de Recursos Humanos. De capacitação será procedida por comissão especialmente designada. Único. A homologação prévia dos eventos de capacitação será procedida por comissão especialmente designada para este fim, conforme regulamento do Sistema de Gestão de Recursos Humanos. Os cursos de formação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior em nível de graduação, pós-graduação e os exigidos como pré-requisito para o exercício profissional no cargo não poderão ser considerados para fins desta modalidade de progressão. A presente modalidade de progressão ocorrerá de 2 em 2 anos, no mês de aniversário natalício do servidor, sendo a primeira no segundo ano seguinte à vigência desta lei complementar. A presente modalidade de progressão ocorrerá de 2 em 2 anos, no mês de aniversário natalício do servidor, sendo a primeira no segundo ano seguinte à vigência desta lei complementar. Somente serão computados para fins desta modalidade de progressão os cursos concluídos e homologados a partir de janeiro de 2003, exceto aqueles já computados para a progressão anterior. Da progressão por nível de formação. Do vencimento, das gratificações e da remuneração. Ficam os valores de vencimento fixados conforme tabela constante do anexo 3º desta lei complementar. Ao servidor titular de cargo cujo pré-requisito para exercê-lo seja formação em ensino superior, em nível de graduação, e que possuir curso de pós-graduação compatível com suas atribuições e sua área de atuação, será concedido adicional de pós-graduação incidente sobre o valor de vencimento fixado para a referência do nível 13 da estrutura de carreira, nos seguintes percentuais não cumulativos. 3%, 13% para os servidores com pós-graduação em nível de especialização. 6%, 16% para os servidores com pós-graduação em nível de mestrado e 19% para os servidores com pós-graduação em nível de doutorado e para os titulares do cargo de médico que possuam título de especialista reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e com registro de qualificação de especialista, RQE, no Conselho Regional de Medicina. Único. Os critérios para a concessão do adicional previsto neste artigo serão objeto de regulamentação baixada pelo chefe do Poder Executivo.
As gratificações de que tratam o artigo 36 da Lei Complementar nº 81, de 10 de março de 1993, e o artigo 15 da Lei Complementar nº 93, de 6 de agosto de 1993, atualmente atribuídas aos servidores da Secretaria de Estado da Saúde, ficam transformadas em adicional de penosidade, insalubridade e risco de vida, nos percentuais de 12%, 12%, 17%, 17% e 23%, 23% do valor do vencimento fixado para referência a nível 9 da estrutura de carreira de que trata esta lei complementar, correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente. Aos servidores lotados em exercício no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, Hospital Santa Teresa de Dermatologia Sanitária, Hospital Nereu Ramos e aqueles servidores que exercem atividades nos setores de psiquiatria e infectologia das diversas unidades hospitalares da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Os percentuais a que se refere o caput deste artigo são de 17%, 17%, 26%, 26% e 34%, 34%. Aos servidores inativos que incorporaram a gratificação transformada pelo caput deste artigo fica assegurada sua percepção sob título de vantagem pessoal nominalmente identificável, reajustável na mesma data e proporção da revisão geral de vencimento e da revisão de que trata o artigo 100 desta lei complementar. Fica assegurada, nas hipóteses de licença para tratamento de saúde e readaptação funcional, e enquanto perdurar o afastamento, a continuidade da percepção do adicional de que trata este artigo. O valor do adicional de que trata este artigo será incorporado aos proventos de aposentadoria, desde que o benefício tenha sido percebido ininterruptamente durante os 3 anos que antecederam o pedido de passagem para inatividade, assegurando-se, para este fim, também os períodos de afastamento de que trata o parágrafo anterior. Chefe do Poder Executivo disciplinará a concessão do adicional de que trata este artigo. Art. 19. A gratificação de hora plantão prevista na Lei Complementar nº 1137, de 14 de setembro de 1992, poderá ser concedida aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, lotados em exercício nas unidades hospitalares, assistenciais e administrativas, mediante critérios, limites e condições fixados em decreto do governador do Estado, ficando convalidadas as horas já trabalhadas e remuneradas a partir de 2 de março de 2006. Graus: a realização de hora plantão somente será admitida por imperiosa necessidade de serviço e fechamento de escalas ou turnos de trabalho, previamente elaboradas, desde que devidamente registradas em instrumento ou equipamento de controle individual de jornada, sob a responsabilidade direta da administração da unidade hospitalar, assistencial ou administrativa, estando sujeita à fiscalização e normatização dos órgãos do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas, e será devida na folha de pagamento do mês imediatamente subsequente à sua realização. Fica vedado o pagamento de hora plantão aos servidores que exercem cargos de provimento em comissão ou funções técnicas gerenciais. A autorização de hora plantão de forma indevida implicará no ressarcimento aos cofres públicos, por parte do agente autorizador e do autorizado, além da apuração das infrações administrativas. A gratificação de que trata este artigo será devida nos afastamentos por motivo de saúde própria, do cônjuge ou de pessoa da família com parentesco de primeiro grau, gestação, férias e licença-prêmio, considerando-se a média das horas plantão trabalhadas nos 12 meses imediatamente anteriores ao afastamento. Sobre a gratificação de que trata este artigo incidirá somente o terço constitucional de férias e gratificação natalina, considerando-se para a base de cálculo a média da hora plantão trabalhada nos 12 meses imediatamente anteriores. A vantagem prevista neste artigo incorporar-se-á aos proventos de aposentadoria em valor correspondente à média aritmética simples do quantitativo de horas mensais trabalhadas no período de 36 meses, respeitadas as seguintes condições. O período de que trata este parágrafo será aquele imediatamente anterior à data do pedido de passagem à inatividade e serão desconsiderados os afastamentos de que trata o quarto deste artigo, bem como o período em que permaneceu aposentado o servidor que, por alguma razão, teve que retornar à atividade após a aposentadoria, havendo, nesses casos, apuração do interstício para além do 36º mês anterior à data do pedido de passagem à inatividade, até completar o período de 36 meses. Os períodos de afastamento de que trata o quarto deste artigo não serão considerados para cálculo da média da hora plantão. Aos servidores inativos que incorporaram a gratificação transformada pelo caput deste artigo fica assegurada sua percepção sob título de vantagem pessoal nominalmente identificável, reajustável na mesma data e proporção da revisão geral de vencimento. O pagamento da hora plantão está condicionado ao registro de frequência no local de trabalho. A gratificação de hora plantão aos profissionais médicos em efetivo exercício nos setores de emergência e UTI serão objeto de regulamentação pelo chefe do Poder Executivo, em até 60 dias contados da publicação desta lei complementar. A retribuição pelo exercício do sobreaviso, prevista na Lei Complementar nº 1137, de 1992, poderá ser concedida aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, mediante os seguintes critérios. Escala previamente elaborada pela chefia imediata, aprovada pela direção da unidade e homologada pelo titular da pasta ou autoridade por este delegada, especificando a quantidade, horário e local de trabalho, estando sujeita à fiscalização e normatização do órgão setorial de recursos humanos da Secretaria de Estado da Saúde e será paga na folha salarial do mês imediatamente subsequente à sua realização. E quantitativo máximo de 200 horas. Entende-se por sobreaviso a permanência do servidor fora de seu ambiente de trabalho, em estado de expectativa constante, aguardando o chamamento para o serviço, fez-se a situação emergencial ou calamitosa. O valor da hora sobreaviso corresponderá a 50% do valor da hora plantão quando o servidor, durante o período da escala, não for convocado para comparecer ao seu local de trabalho. O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo ocorrerá no mês imediatamente posterior à sua realização.
A autorização de sobreaviso de forma indevida implicará no ressarcimento aos cofres públicos por parte do agente autorizador e do autorizado, além da apuração das infrações administrativas. O servidor que estiver em escala de sobreaviso, quando convocado para comparecer ao local de trabalho e não fazê-lo, perderá o direito à percepção do sobreaviso inerente à escala mensal, sendo vedada a inclusão nas escalas dos meses seguintes, pelo período de 6 meses. O servidor em escala de sobreaviso deverá manter-se dentro de determinado raio de ação, que lhe permita atender às chamadas urgentes do seu local de trabalho. Fica vedado o pagamento cumulativo da indenização de sobreaviso com o pagamento de hora-plantão, realizadas no mesmo horário, bem como aos servidores que exercem cargos de provimento em comissão ou funções técnicas gerenciais. A retribuição de que trata este artigo será devida nos afastamentos por motivo de saúde própria, do cônjuge ou de pessoa da família com parentesco de primeiro grau, gestação, férias e licença-prêmio, considerando-se a média de sobreaviso dos 12 meses imediatamente anteriores ao afastamento. Os serviços passíveis de sobreaviso e os critérios de concessão serão definidos por meio de regulamento baixado pelo chefe do Poder Executivo, em até 180 dias contados da vigência desta lei complementar. Sobre a retribuição de que trata este artigo incidirão somente o terço constitucional de férias e a gratificação natalina, considerando-se para a base de cálculo a média de sobreaviso dos 12 meses imediatamente anteriores. A gratificação de produtividade prevista na Lei nº 5.254, de 27 de setembro de 1976, com as alterações posteriores, fica transformada em gratificação de função, GF, conforme quantitativos e valores constantes do anexo 4º desta lei complementar. A designação para o exercício da função prevista neste artigo recairá sobre servidores titulares de cargo ou emprego público de carreira do Estado, dos municípios e da União, lotados ou em exercício na Secretaria de Estado da Saúde. Aos servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão, função técnica gerencial ou função gratificada prevista no anexo 14 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, poderá ser atribuída gratificação de representação, a critério do Secretário de Estado da Saúde, nos mesmos valores fixados para as gratificações de função, independentemente dos quantitativos estabelecidos pelo anexo 4º desta Lei Complementar. Função de que trata este artigo enquadra-se no conceito estabelecido pelo artigo 3º. O pagamento das vantagens financeiras de que trata este artigo correrá à conta das dotações orçamentárias do Fundo Estadual de Saúde. Da jornada de trabalho. A jornada de trabalho dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde é de 30 horas semanais, devendo ser cumprida em regime de 6 horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos, de acordo com a necessidade de serviço, a ser determinada pela administração de cada unidade. Em escala de 6 horas diárias. Em escala contínua de 12 horas. E em escala mista de 6 horas diárias ou escala de 12 horas diárias, de forma intercalada. Na escala de serviço prevista nos incisos 2º e 3º deste artigo está incluído o tempo da refeição, devendo sua duração e horário ser conciliados com a necessidade e urgência de serviço na unidade. Fica vedada, para os servidores abrangidos por esta lei complementar, a redução da jornada de trabalho prevista no artigo 24, da Lei nº 6.745, de 1000. Aos servidores que exercem os cargos e ou as atividades abaixo especificados fica assegurado o seguinte horário especial de trabalho. Médico, 20 horas semanais, devendo ser realizada em escala de 4 horas diárias ou escala de 12 horas, ou outra que possa melhor atender a necessidade de serviço fixada em regulamento. Horas diárias ou escala de 12 horas, ou outra que possa melhor atender a necessidade de serviço fixada em regulamento. Segunda, técnico de radiologia e imagem, 24 horas semanais, devendo ser realizada em escala de 4 horas diárias ou outra escala que melhor atenda a necessidade do serviço fixado em regulamento. E terceira, serviços de hemodinâmica, imagem ou câmaras claras e escuras, 24 horas semanais, devendo ser realizada em escala de 4 horas diárias, ou em escala de 12 horas. Parágrafo único. A escala de 12 horas de trabalho prevista neste artigo corresponde a 3 dias da escala de 4 horas diárias. Art. 24. O servidor enquadrado na escala de serviço de 12 horas somente poderá realizar horas plantão após um intervalo mínimo de 6 horas, excetuando-se quando da ocorrência de calamidades, epidemias ou situações emergenciais, caracterizadas como eventuais, desde que devidamente autorizado. Art. 25. Para fins de registro ou desconto de faltas do servidor, adotar-se os seguintes critérios. I. Jornada normal de trabalho. A. Sem exercício na escala de 6 horas diárias, cada dia de falta corresponderá a um dia de desconto, independentemente se a falta ocorrer no primeiro dia útil ou no último dia útil da semana. E B. Sem exercício na escala de 12 horas, cada período de falta corresponderá a 2 dias de desconto. Segunda, jornada especial de trabalho. A. Sem exercício na escala de 4 horas diárias, cada dia de falta corresponderá a um dia de desconto, independentemente se a falta ocorrer no primeiro dia útil ou no último dia útil da semana. E B. Sem exercício na escala de 12 horas, cada período de falta corresponderá a 3 dias de desconto. Parágrafo único. Os critérios para o registro de frequência, limites de tolerância nos horários de chegada e saída, bem como as alterações nas escalas de serviço serão fixados em regulamento. Art. 26. As faltas ao serviço por motivo de doença do servidor são justificadas, observados os seguintes critérios. E, sem exercício nas escalas de 6 horas diárias ou 4 horas diárias, até 4 dias de faltas no mês, mediante a apresentação de atestado de saúde ao órgão do Sistema de Gestão de Recursos Humanos da unidade, superior a este período, o servidor deverá ser avaliado pelo órgão médico oficial. E segunda, sem exercício na escala de 12 horas, caso o período do atestado de saúde atingir até 2 períodos de escala no mês, deverá o servidor encaminhar o atestado de saúde ao órgão do Sistema de Gestão de Recursos Humanos da unidade. Superior a este período, o servidor deverá ser avaliado pelo órgão médico oficial. Parágrafo único. A apresentação do atestado de saúde de que tratam os incisos deste artigo deverá ocorrer em até 5 dias contados da data de emissão, sem prejuízo da comunicação à chefia imediata, no prazo de 24 horas. Art. 27.
Para fins de aplicação da penalidade disciplinar de suspensão, observar-se-á os seguintes critérios. E, se em exercício na escala de 6 ou 4 horas diárias, cada dia de suspensão corresponderá ao desconto e ausência de um dia útil de trabalho. E, segunda, se em exercício na escala de 12 horas, cada período de suspensão corresponderá ao desconto e ausência de 2 dias de trabalho, se jornada normal de trabalho, e 3 dias de trabalho, se jornada especial de trabalho. Art. 28. Ao servidor que cumprir escala de trabalho no horário noturno, nos termos dos arts. 3089 da Lei nº 6.745, de 1985, e da Lei nº 6.800, de 23 de junho de 1986, é assegurado o pagamento a título de hora plantão da carga horária decorrente da redução da hora noturna. Título 6º. Do regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde. Capítulo I. Dos deveres. Art. 29. São deveres do servidor. E, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Segunda, ser leal à instituição a que serve. Terceira, observar as normas legais e regulamentares. Quarta, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. V. Atender com presteza. A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. D. A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. E C. As requisições para a defesa do poder público estadual. Sexta, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Sétima, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Oitava, guardar sigilo sobre assunto da instituição. Nona, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X, ser assíduo e pontual ao serviço. X, tratar com humanidade as pessoas. E 12, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Capítulo 2º. Das proibições. Art. 30. Ao servidor é proibido. E, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Segunda, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da instituição. Terceira, recusar fé a documentos públicos. Quarta, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da instituição. Sexta, cometer a pessoa estranha à instituição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Sétima, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Oitava, coagir subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Nona, manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. X. Exercer atividade comercial, em circunstâncias que lhe propiciem beneficiar-se do fato de ser também servidor público. X. Atuar, como procurador ou intermediário, junto às instituições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. 12. Participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, participação do capital social, sendo-lhe vedado exercer o comércio na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 13. Receber propina, comissão ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 14. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 15. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 16. Proceder de forma desidiosa. 17. Utilizar pessoal ou recursos materiais da instituição em serviços ou atividades particulares. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. E recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Capítulo 3º. Da acumulação. Art. 31. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Primeiro, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, fixando-se como carga horária máxima 70 horas semanais efetivamente trabalhadas. Terceiro, considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Capítulo 4. Das responsabilidades. Art. 32. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Art. 33. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Primeiro, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 95 da Lei nº 6.745, de 1985, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Segundo, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. A responsabilidade civil e administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo. N. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Capítulo V. Das penalidades. Art. 38. São penalidades disciplinares. I. Advertência. Segunda, suspensão. Terceira, demissão. Quarta, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E V. Destituição de cargo em comissão ou função de confiança. Art. 39. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Art. 40. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 30, incisos e 8º e 14, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave, garantidos em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa. Art. 41.
A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 30 dias. Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Art. 42. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Art. 43. A demissão será aplicada nos seguintes casos: I. Crime contra a administração pública. Segunda, abandono de cargo. Terceira, inassiduidade habitual. Quarta, improbidade administrativa. V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. Sexta, insubordinação grave em serviço. Sétima, ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Oitava, aplicação irregular de dinheiros públicos. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, redação dada pela Lei 18.295, de 2021. X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. X. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. E 13. Transgressão dos incisos 9 a 18 do artigo 30. Art. 44. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade legal notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata. Art. 45. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Art. 46. A destituição de cargo em comissão exercido por servidor não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 30 será convertida em destituição de cargo em comissão. Art. 47. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4ª, 8ª, x e x do artigo 43, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Art. 48. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do artigo 43, inciso 9º, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 43, incisos 4ª, 8ª, x e x. Art. 49. Configura abandono de cargo ou ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Art. 50. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Art. 51. As penalidades disciplinares serão aplicadas: I. Pelo governador do Estado quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Segunda, pelo secretário de Estado da Saúde, quando se tratar de suspensão. Terceira, pelo diretor do órgão, nos casos de advertência. E quarta, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Art. 52. A ação disciplinar prescreverá: I. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Segunda, em 180 dias, quanto à suspensão. E terceira, em 90 dias, quanto à advertência. Primeiro prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Segundo os prazos de prescrição previstos na lei penal, aplicam-se as infrações disciplinares capituladas também como crime. Terceiro, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Quarto, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Capítulo 6º. Do processo administrativo disciplinar. Art. 53. A autoridade que tiver ciência de irregularidade é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa e o contraditório. Primeiro, compete à área de recursos humanos supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo. Segundo, constatada a omissão no cumprimento da obrigação a que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão de recursos humanos designará a comissão de que trata o artigo 63 desta lei complementar. Art. 54. As denúncias sobre irregularidades poderão ser feitas por qualquer servidor e serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Primeiro, qualquer servidor poderá denunciar os fatos à autoridade superior, desde que o faça motivadamente. Segundo, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. Art. 55. Da sindicância poderá resultar: I. Arquivamento do processo. E segunda, instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. Do processo disciplinar. Art. 56. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Redação revogada pela LC 491, de 2010. Da implantação do PCV. Art. 91. A implantação do plano de carreira e vencimento, de que trata esta lei complementar, far-se-á em 3 etapas, em conformidade com o que segue. E, primeira etapa, consiste na concessão de antecipação nos termos da Lei nº 13.447, de 25 de julho de 2005. Segunda etapa, consiste na incidência sobre a antecipação referida no inciso anterior, a partir do mês de janeiro de 2006, das seguintes vantagens pecuniárias: A. Adicional por tempo de serviço. B. Terço constitucional de férias. C. Hora plantão, horário noturno e sobreaviso. E D. Adicional de pós-graduação. Terceira etapa, consiste no enquadramento e demais disposições desta lei complementar, a vigorar a partir de 1º de abril de 2006. Primeiro, para fins do enquadramento previsto no inciso I deste artigo, considerar-se-á o posicionamento do servidor na estrutura de cargos e vencimentos anterior à vigência deste plano. Implantação do presente plano não poderá ocasionar redução de remuneração. Art. 92. Ficam extintas e absorvidas pelo valor de vencimento fixado por esta lei complementar as seguintes vantagens pecuniárias. E gratificação complementar de vencimento, instituída pela Lei nº 9.503, de 8 de março de 1994, com as alterações posteriores.
Segunda, antecipação de que trata o artigo 6º da Lei Complementar número 118, de 30 de maio de 1994, com as alterações posteriores. Terceira, complemento do piso do Estado, instituído pelo artigo 58 da Lei Complementar número 81, de 10 de março de 1993, pago na rubrica de provento 1092. Quarta, abono de que trata a Lei número 12.667, de 29 de setembro de 2003. V. Parte do vencimento, incremento da gratificação complementar de vencimento e complemento do piso do Estado, vinculados ao salário mínimo por força de decisão judicial. Sexta, antecipação instituída pela Lei número 13.447, de 25 de julho de 2005. E sétima, gratificação de produtividade prevista na Lei nº 9.486, de 19 de janeiro de 1994, Lei nº 9.487, de 19 de janeiro de 1994, e Lei nº 9.751, de 6 de dezembro de 1994, com as alterações posteriores. Título 8º. Das disposições finais. Art. 93. As vantagens pecuniárias, a qualquer título, cujo pagamento é realizado com recursos do Fundo Estadual de Saúde, deverão ser processadas pelo Sistema Informatizado de Recursos Humanos, gerenciado pela Secretaria de Estado da Administração. Parágrafo único. Os serviços passíveis de percepção de prolabore serão objeto de regulamento a ser editado pelo chefe do Poder Executivo em até 60 dias contados da publicação desta lei complementar. Art. 94. O quarto, do artigo 1º, da Lei Complementar número 83, de 18 de março de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º. Quarto, o valor da vantagem nominalmente identificável será mantido quando ocorrer alteração do vencimento do cargo de provimento efetivo, em decorrência de implantação de planos de classificação de cargos e vencimentos ou progressão funcional, observada sempre a proporcionalidade da carga horária e será aumentado nas mesmas datas e índices dos reajustes do vencimento do cargo efetivo. Art. 95. Os períodos de licença-prêmio, concedidos a partir da vigência desta lei complementar, deverão ser usufruídos, no máximo, até o prazo de concessão de nova licença. Primeiro, o usufruto de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer de forma parcelada, em período não inferior a 30 dias. Segundo, terá prioridade no usufruto de licença-prêmio o servidor que estiver próximo de atender os requisitos para fins de aposentadoria. Terceiro, disposto no caput deste artigo não será aplicado em razão da imperiosa necessidade de serviço. Redação dada pela LC 432, de 2008. Art. 96. Ao servidor ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, quando eleito para cargo de direção junto à entidade sindical representativa da categoria, inclusive de caráter federativo ou confederativo, é facultada a licença especial com remuneração integral e sem prejuízo de sua situação funcional. Parágrafo único. A licença especial de que trata o caput deste artigo obedecerá aos seguintes critérios quanto à carga horária. Compete à Secretaria de Estado da Saúde garantir a todo servidor que estiver afastado por motivo de acidente de trabalho o transporte para a realização de sessões de fisioterapia e consultas médicas, mediante comprovação de dificuldade de locomoção, nos termos de regulamento do chefe do Poder Executivo. Art. 98. As disposições desta lei complementar não se aplicam aos servidores inativos atingidos pelas disposições do artigo 40, terceiro, da Constituição da República, com a alteração dada pela Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. Art. 99. Ao servidor que, em decorrência do enquadramento previsto nesta lei complementar, sofrer redução da remuneração mensal, fica assegurada a percepção da diferença como vantagem pessoal nominalmente identificável, a ser absorvida por futuros reajustes de vencimento e progressões funcionais. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo na hipótese de redução de remuneração em decorrência de progressão funcional, em quaisquer de suas modalidades. Art. 100. Fica assegurada a revisão anual dos valores de vencimento fixados pelo artigo 16 desta lei complementar, a qual deverá ocorrer no mês de janeiro de cada exercício. Art. 101. As disposições dos arts. 135 a 167, da Lei nº 6.745, de 1985, não se aplicam aos servidores abrangidos por esta lei complementar. Art. 102. O chefe do Poder Executivo baixará os atos necessários à fiel execução da presente lei complementar. Art. 103. O prazo para a regulamentação dos temas previstos nesta lei complementar deverá ocorrer, no máximo, até 12 meses, a contar da vigência desta lei complementar. Art. 104. Esta lei complementar entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, exceto as disposições do artigo 91, inciso 3º, que vigorará a partir de 1º de abril de 2006. Florianópolis, 2